pessoal, boa noite. Vamos dar início ao nosso fórum do Instituto Sapiente. Infelizmente, a Cris não pôde estar presente hoje para apresentar e para participar, mas esperamos que em breve ela volte a estar aqui com a gente, tá bom? E hoje a gente vai falar do incentivo à doação de embriões, perspectivas e realidade versus a realidade. A apresentação vai ser os debatedores, né? Vão ser a doutora Rose Melamed. Mais uma vez, muito obrigada, Rose, por você estar aqui presente com a gente em 2 eventos seguidos. Eu agradeço. A doutora Fernanda Valente vai ser a nossa segunda debatedora e as apresentações vão ser moderadas pela doutora Carla Iaconelli. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Carla, pela presença de vocês. E preparei, assim, só uma introdução rápida no assunto. É muito legal, porque a gente sempre vira e mexe, se debate, tem esse tema no nosso consultório, no nosso dia a dia, e a doação de embrião é uma solução para muitos casos. E pouca gente sabe que a gente pode lançar mão dessa estratégia de tratamento. Então, hoje o fórum é sobre o incentivo à doação de embriões, né? Porque muitos casais vão fazer a FIV, acabam congelando os embriões excedentes, têm a sua prole constituída, e aí, no final, acabam descartando esses embriões, e quando eles poderiam optar por uma doação, né? Vale dizer que, infertilidade, esses dados vocês sabem, né? 1 a cada 6 casais vão ter o diagnóstico de infertilidade. E nós temos vários fatores que compõem a causa, né? As causas. Hoje a gente tem muito, cada vez mais com a mudança da sociedade e da mentalidade, a parentalidade solo, né, tanto de mulheres quanto de homens, e os casais homoafetivos também têm mais possibilidades de planejar uma família e constituir aí sua prole e realizar os seus sonhos através da reprodução humana assistida, das técnicas que nós dispomos. Eu vi num trabalho do IBGE, no relatório deles, que dobrou a porcentagem de gestantes maiores que 40 anos de 2000 para 2022. Era aproximadamente 1,9% das gestantes, e agora já é 2, está quase 4 ponto alguma coisa, é a porcentagem de gestantes com mais de 40 anos. Então, o fator ovariano está cada vez mais presente, e por que não falar também da idade paterna, porque os homens também estão tendo filho mais tarde. E o aumento da idade paterna também leva a algumas alterações, que a gente sabe, autismo, enfim, até esquizofrenia, algumas doenças podem estar relacionadas ao aumento da idade paterna. E a gente vê aí um aumento da demanda por óvulos doados, mas vendo em relação aos embriões doados, eu pedi para a Patrícia, né, do laboratório, me ajudar com essa porcentagem. A gente não vê assim, desde 2019, aumentar tanto, né? Enfim, em 2021, aumentou a transferência de embriões doados, né? Enfim, mas também a porcentagem se manteve, só em relação ao número de embriões doados. A gente acredita que agora vai aumentar a doação de embriões pelos casais, uma vez que aconteceu que agora a gente tem a judicialização do descarte. Então, a gente só pode descartar depois de 3 anos e com ordem judicial. Então, acaba ficando mais fácil doar. Então, a gente acredita que vai ter um aumento nas doações, mas a gente não vê um aumento do uso, né, da porcentagem do uso dos embriões. Não sei se é por falta de orientação médica ou se é uma questão dos casais. Aí nós vamos debater isso daí com a doutora Fernanda e a doutora Rose, o que elas acreditam que possa estar acontecendo. Obrigada, doutora Carla. Convidamos agora a doutora Fernanda Valente para realizar sua apresentação.
Bom, vamos lá, pessoal. Obrigada aí pelo convite para participar de novo do fórum. Quando eu fui convidada para participar desse assunto, achei super interessante, porque é um tema muito relevante e que, na verdade, a gente ainda tem poucas soluções para a nossa prática do dia a dia, né? Então, achei super válido a gente falar sobre isso, porque envolve várias questões éticas, questões legais, muitas questões pessoais dos próprios pacientes que vão doar ou que vão receber, e aí tem fatores, né, religiosos, fatores culturais, que depois a gente vai debater, que eu acho que são fatores importantíssimos nessa decisão. Depois a gente vai discutir sobre isso, principalmente ouvindo aí a experiência da Rose em conversa com esses casais. Mas como eu sei que a maioria do nosso público aqui é de alunos, né, alguns ex-alunos também do Sapiente, eu acho que vale a gente começar revisando qual é a regulamentação que a gente tem sobre a doação de embriões aqui no Brasil. Nós não temos uma legislação específica sobre a reprodução assistida, então o que a gente segue são as normativas, são as resoluções do Conselho Federal de Medicina. E a última resolução foi publicada ano passado, em junho, é a resolução 2294, de 2021, e a respeito da doação de gametas e embriões, eu selecionei aqui alguns pontos. Então, no Brasil, a gente sabe que essa doação ela não pode ter caráter lucrativo, o paciente não pode receber por dispor os seus embriões, né, ou seus gametas para outros casais. Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa, então isso aqui mantém o anonimato, só que nessa nova resolução, para doação de gametas, foi liberado que pudesse ser feita entre parentes de até 4º grau de um dos receptores. Então, houve uma modificação importante. Até então, isso no Brasil não era permitido. Também houve uma modificação importante a respeito da idade, né? Agora ampliou um pouco mais. Então, é permitido a doação de gametas para mulheres até 37 anos e para homens, esperei que eu não estou vendo o meu slide. E para os homens até 45 anos. Então, isso vale para os gametas e, obviamente, para os embriões formados a partir desses gametas também. Há uma exceção, alguns casos para maior idade feminina podem ser aceitos de ócitos que já estão congelados ou embriões que já estão congelados, desde que os receptores sejam esclarecidos sobre o aumento de risco, conforme o aumento da idade da mulher. Ainda falando sobre o sigilo, o sigilo da identidade do doador, existe uma situação especial, que é caso a criança nascida dessa doação de embrião tenha necessidade, tenha alguma condição clínica, médica, que tenha necessidade, ela possa se beneficiar se ela souber quem é a família biológica dela, se ela tiver alguma ajuda da família biológica, pode haver a identificação dos doadores, mas só entre as equipes médicas, a identidade civil do doador continua sendo resguardada, não vai ser aberta para o receptor. Tá? De forma que as clínicas, os serviços, os centros de reprodução assistida, eles devem manter de forma permanente um registro com dados clínicos e também amostras de material celular, no caso a gente faz uma coleta de sangue desses doadores. Sobre a criopreservação dos gametas e dos embriões, o congelamento, é importante que as clínicas tenham bem estabelecidos os seus termos de consentimento, porque no momento da criopreservação, os pacientes eles devem manifestar a sua vontade por escrito, assinando o termo de consentimento, quanto ao destino que vai ser dado aos embriões criopreservados, os embriões que ficaram congelados em várias situações. Então, se esse casal passar por um divórcio, se um deles faleceu, se os dois falecerem, quem é que vai ficar responsável por esses embriões ou por esses gametas? Ou se eles desejam doá-los, eles têm que expressar isso por escrito no termo de consentimento. Os embriões criopreservados com 3 ou mais anos, eles podem ser descartados. Então, há a possibilidade de fazer o descarte desde que esses embriões já estejam congelados por pelo menos 3 anos. Só que agora, depois dessa resolução, como a Carla falou, é necessária uma autorização judicial. Então, isso burocratizou o processo, né? Antigamente, eles apenas assinavam, diziam que queriam fazer o descarte, porque eles não querem mais manter aqueles embriões congelados, e o descarte era feito. Agora, eles precisam contratar um advogado que vai solicitar uma autorização judicial para que esses embriões possam ser descartados.
E aí a gente tem uma outra situação, que são embriões criopreservados e abandonados. Vamos falar sobre isso também. Esses embriões que estão lá congelados por mais de 3 anos, eles são considerados abandonados quando os responsáveis descumprem o contrato pré-estabelecido, ou seja, eles param de pagar a manutenção, a semestralidade, a mensalidade, e a clínica não consegue localizá-los, não consegue contato, ou porque eles não respondem, ou porque eles mudaram de endereço e não comunicaram à clínica. Então, aquele embrião acaba ficando sob responsabilidade do Centro de Reprodução Assistida e os casais não se conseguem mais contato com aquele casal. A gente só chega nessa situação de doação de embriões, quando a gente chega nessa situação de doação de embriões, a gente está envolvendo ali três pacientes, 3 entidades, que seria o casal doador, o Centro de Reprodução Assistida e o casal ou paciente, né, solo, receptor. O Centro de Reprodução Assistida ele vai fazer um papel muito importante nessa intermediação, já que não pode haver, né, já que o anonimato aqui é fundamental, a não ser naquelas exceções, mas o Centro de Reprodução Assistida é que vai ser responsável por fazer a seleção, por fazer a compatibilidade entre o doador e receptor, compatibilidade física, avaliar os exames, ver tipagem sanguínea, e passar para o casal receptor as características para que ele possa dar o aceite em relação a essa doação. Segundo os dados do CISEmbrio, que é o sistema que faz ali a monitorização, que recebe todos os relatos dos centros de reprodução assistida no Brasil, nós temos hoje 183 centros de reprodução assistida, a maioria está concentrada no Sudeste, só em São Paulo nós temos 30 centros, então é muito importante que esses centros tenham essa capacidade de lidar com essas situações de embriões abandonados, de doação de embriões, que eles tenham termos de consentimentos bem elaborados, bem redigidos, para que não fique dúvidas, para que não abra margem aí para discussões judiciais depois. A gente só chega nesse ponto de doação de embrião porque algum casal, que vai ser o casal doador, passou por um processo de fertilização in vitro e tem embriões excedentes congelados. Quem são os embriões excedentes viáveis? Se esse casal já fez a FIV, já fez a sua transferência embrionária e ainda assim ele tem embriões congelados, e ele provavelmente já engravidou, ainda assim ele tem embriões congelados, o que fazer com esses embriões congelados? Que destino dar a eles, considerando que esse casal já teve a sua gestação, que era o objetivo do tratamento. Então, a gente pode dar alguns destinos a esses embriões. O casal pode escolher manter os embriões congelados, pensando que no futuro eles podem mudar de ideia e querer ter mais filhos, embora, por enquanto, eles tenham a convicção que já estão com a prole constituída. Mas, para manter esse embrião congelado, eles vão ter um custo de manutenção. O casal pode escolher fazer uma doação e doar esses embriões para pesquisa, e aqui nós temos algumas restrições também. O casal pode escolher fazer uma doação e doar esses embriões para outros pacientes, obviamente que eles não vão escolher qual é o paciente, eles vão doar para o banco de gametas, banco de embriões da clínica, e assim que houver um casal compatível, eles podem receber esses embriões. Depois que ele doa, ele não vai ter mais controle, ele não vai saber se esse embrião foi usado, não foi usado, quem foi que usou, ele apenas autoriza a doação e ele não vai ter mais esse acompanhamento do destino dos embriões. Existe uma outra situação que é pouco frequente, que é a transferência, traduzindo ali do inglês, seria a transferência compassiva. Alguns casais, por questões pessoais, não querem destruir os embriões, não querem descartar os embriões, e eles pedem para fazer uma transferência embrionária, ou dentro do útero, ou apenas no canal vaginal, de forma que esse procedimento não vai gerar uma gestação. Então, por exemplo, fazer uma transferência, colocar o embrião dentro do útero no momento da menstruação, colocar o embrião no canal vaginal. Eles acreditam que é uma forma mais humanizada de fazer um descarte mais natural do embrião. Então, existe essa situação também. Mas de tudo isso pode acontecer de que o casal não tome nenhuma dessas decisões e aí a gente chegue no ponto dos embriões abandonados. E os embriões abandonados têm sido um grande dilema aí para as clínicas de reprodução assistida. Os dados do CISEmbrio não nos falam sobre a doação de embriões para outros casais.
Então, esse é o relato de 2019, que foi publicado em 2020, né? O de 2021 não saiu ainda. E a gente tem, em São Paulo, de 52 estabelecimentos, nós tivemos 52 mil embriões congelados no total, e desses só 22 foram doados para pesquisa, e a gente não sabe, então a gente não tem esse relato de quantos embriões foram doados ali para outros pacientes. O fato é que foram congelados nesse ano um total de 100.380 embriões. Então, a gente tem um problema para os centros de reprodução assistida, que são os embriões abandonados, porque o centro acaba tendo que arcar com essa responsabilidade e com esse custo. Os embriões abandonados são aqueles que já estão congelados há mais de 3 anos, que o casal não tem pago a manutenção, que não se consegue o contato com esse casal. E nós temos o que nós podemos oferecer de solução para esse problema. Né? Se o casal autoriza o descarte dos embriões, seria uma solução. O casal não quer mais, não quer doar, ele autoriza o descarte. Só que a gente tem uma dificuldade adicional agora, que é a autorização judicial. Então, isso acaba desmotivando o casal a autorizar o descarte, porque ele vai ter um trabalho e vai ter um gasto a mais para fazer esse procedimento. E nós podemos oferecer também que esse casal autorize a doação desses embriões. Isso seria uma solução que atenderia não só ao casal que não quer mais os embriões excedentes, atenderia ao centro de reprodução assistida, que não ficaria com esses embriões excedentes sob a sua responsabilidade de manutenção e acarretando gastos desnecessários, e atenderia, obviamente, o casal ou o paciente receptor, que resolveria um problema em relação à necessidade dos gametas ou dos embriões. Então, por que a gente não consegue incentivar mais? Por que não há tanta doação de embrião como a gente gostaria? Eu acredito que a questão maior seja por fatores pessoais, o medo de o casal de ter seus filhos, né, em outras famílias. Eu acho que esse é o principal, mas é um fato que, na minha opinião, tende a mudar conforme a nossa ação, a nossa explicação, o esclarecimento para eles, assim como tem sido com a doação de óvulos. Se a gente pegar uns anos atrás, era muito difícil pessoas ou casais que autorizavam doação de óvulos, e isso tem mudado progressivamente. As pessoas têm estado mais abertas a esse procedimento, e eu acredito que isso vai acontecer também com a doação de embriões. Mas eu quis trazer esses dados aqui para a gente discutir agora, né? Ouvir a Rose sobre a experiência dela, o que os casais relatam, o que ela acha que há de dificuldade, para que a gente possa discutir como que a gente pode fazer, como que a gente pode incentivar a doação de... Gente, muito obrigada pelo convite. É muito gostoso estar falando com a Fernanda, com a Carla, com todo mundo que está aí. E, bom, então eu vou falar um pouquinho dos aspectos emocionais, né, implicados nessa questão que refere-se aos embriões excedentes, sobre a doação e sobre a recepção desses embriões, né, o destino a ser dado a essas pessoinhas, né, dependendo da forma como se vê, não é só um aglomerado de células, né? Bom, então eu vou começar um pouquinho contando para vocês que a recepção ou a doação de embriões, ela ocorre, né, ela é viável e ela faz com que exista a possibilidade, né, de uma maior diversidade de arranjos familiares. Então, a reprodução assistida, ela contribui para essa diversidade, né? Bom, tanto a doação quanto a recepção de embriões criopreservados, elas se dão a partir da possibilidade da associação desse binômio, né? Que é doar e ter alguém para receber, né? Alguém que precisa e alguém que precisa. Nenhuma doação é favor para ninguém, né? Esse casal, essa pessoa precisa fazer alguma coisa com os embriões que estão lá congelados, e esse casal ou pessoa precisa de um embrião, né? Quer dizer, o movimento é muito parecido com o da adoção
no sentido mais conhecido do termo e do ato, né? Quais são os aspectos positivos implicados nessa dia de doação e recepção de gametas, né? Gametas de embriões, né? Para quem recebe, né, o que é mais importante são dois fatores que são os mais importantes. É o menor custo financeiro, pois exclui algumas fases, né? Exclui algumas etapas do tratamento. Muitas pessoas acabam fazendo a transferência do embrião num processo muito mais próximo ao natural, né? Precisando de pouca medicação, de pouco estímulo. Normalmente são pessoas que, de alguma forma, já passaram por um processo e que não têm a célula germinativa, e nem tem, o companheiro também não tem, ou são pessoas que optam por ter essa condição mais garantida por ter embriões de péssima qualidade. E é um processo, e assim, essa pessoa ou casal, ele pode vivenciar, né, o processo gestacional, que então coloca essa recepção de embrião, né, essa adoção de embrião, numa condição diferente da adoção como conhecida até pouco tempo, né, que ainda hoje existe. Óbvio, ainda bem, continua existindo também, né? Então, para quem doa, né, o que leva alguém a querer doar um embrião, né? Bom, o casal começou a fazer o tratamento de reprodução assistida, ele não tinha células, não tinha condições de engravidar naturalmente, fez a estimulação, e alguns embriões, então, foram congelados. Hoje, com a nova resolução, o número de embriões a serem congelados diminuiu drasticamente, né? Mas ainda ocorre o congelamento de embriões. E caso esse casal já tenha, né, os filhos necessários ou desejados, eles têm que tomar alguma atitude em relação aos embriões que estão lá congelados na clínica. E aí começa uma saga, né? Porque, assim, a priori, quanto mais embrião, melhor, né? Quanto mais embrião para congelar, quanto mais embrião para transferir, melhor, porque essa pessoa, o casal, já vem com uma série de nãos, né? Bom, aí, então, a saga começa porque eu já tenho os filhos e eu não tenho mais condições, não posso, não quero, separei, enfim. E o que é que eu vou fazer com esses embriões que estão congelados nas clínicas de reprodução assistida? Algumas pessoas, né, fogem da situação, ou seja, elas não decidem, elas abandonam esses embriões nas clínicas, que acabam ficando com o ônus, né, o custo dessa condição, porque apesar de terem 3 anos, né, o embrião ser considerado inviável, então tem aí uma outra questão, que então, pode a clínica simplesmente descartar, ou ela tem que sei lá, acionar judicialmente esse casal para daí poder descartar, dizer, olha, procuramos, não encontramos, então vai à revelia, vamos descartar. Ou o que pode acontecer? Ou daqui 3 anos e meio, o casal pode voltar e falar, quero meus embriões, né? E aí, como é que fica? Então, assim, existem muitas questões que nem sempre são levadas em conta. Então, mas voltando para a decisão do casal em si, esse casal pode descartar esses embriões, né? Chega, acabou, não quero mais. O que incide, né, em algumas questões éticas, morais, religiosas e emocionais, porque, na realidade, a priori, esse era o desejo, de ter muitos embriões para transferi-los. E, então, esse elemento que vai ser descartado é um filho em potencial, né? Então, é como, né, um aborto, né? E aí a gente entraria em uma outra questão. Bom, então pode descartar e pode doá-los para pesquisa. Existe um período que no Brasil não podia mais doá-los para pesquisa e agora parece que pode novamente. Ou pode
doar para outros indivíduos. Então, essa condição de doar para outros indivíduos favorece casais heterossexuais, né, ou pessoas, né, as famílias monoparentais. Um homem que deseja ter filhos, ele pode ter um útero de substituição, adotando um embrião, ou com a adoção de células, de óvulos e o próprio esperma. Ou uma mulher solteira, né, que quer ter filhos e para ela fica mais tranquilo também, se ela não fizer conta da parte genética, da carga genética, mas sim da condição de gestar e dar à luz, e então fundada a sua família. A casais homoafetivos, né, e também a transgêneros, que de alguma maneira precisariam de células doadas, né. Bom, só que essas questões todas acabam influenciando, né, e trazendo aspectos éticos, socioculturais e psicológicos, ou seja, esses 3 pontos podem emergir. Porque tanto a adoção como o descarte são opções extremamente difíceis a serem tomadas. Além dos aspectos morais, outro ponto associado é o vínculo afetivo pré-estabelecido com o embrião, né? Esse aspecto, gente, do vínculo afetivo pré-estabelecido, ele é de extrema importância, né? Para quem é da área clínica, né, nem sempre é entendido quando o paciente fala assim, ai, cuida bem dos meus bebezinhos, né? É só um embrião. Ai, olha, lá está né, a Silvinha e o Bento, né? São 2 embriões, um menino e uma menina. Quer dizer, já tem um vínculo pré-estabelecido, já é uma pessoa, já é alguém a ser, já é alguém fantasiado, já é alguém fantasiado não com a fantasia, mas é desejado, onde é projetado, né, um afeto, um amor, um carinho. Então, assim, existe um vínculo. Então, o vínculo afetivo, de alguma maneira, acaba impactando de maneira negativa, né, ou dificultando a decisão a ser tomada em relação a esse embrião que está congelado. Então, a adoção, ela é vivida como entrega para os casais, por alguns casais que optam por doar seu filho para seu embrião para outro casal, como sendo a entrega de um filho seu, né? Como se eu tivesse um filho e eu deixasse na roda da vida, né? Para que alguém passasse por lá e pegasse e o criasse, né? E eu não soubesse qual é o destino que essa criança vai ter. O que torna essa experiência mais difícil, né, para quem tem que doar. E o descarte pode ser sentido como um aborto, né? Então, às vezes, a gente ainda hoje ouve no consultório de psicologia mulheres que apresentam dificuldades de engravidar e que em algum momento, né, passaram pela escolha racional de fazer um aborto, não era o momento de engravidar, não era o momento de ter um filho, e optam por abortar. Só que nem sempre existe um espaço de escuta e de interlocução para essa decisão. Então, essa decisão é extremamente racional, o que impacta negativamente na sua vida futura. Mas essa é uma outra discussão para um outro momento. Bom, então, qual é o melhor percurso para facilitar o processo e a decisão dessas pessoas, desses casais? É a discussão das questões relacionadas à criopreservação e ao destino dos embriões excedentes antes do início do processo, né? Então, assim, muitas vezes, o que se faz é muito a parte técnica, esquecendo do processo afetivo, né? Esquecendo da integração mente-corpo, mente-afeto, mente, o todo. A pessoa não é só a razão, né? Ela não funciona só com a cabeça, ela é um todo, né? Então, assim, essa discussão, né? Não é só assinar o termo de consentimento esclarecido, piriri, pododó, o que você que faça, e se sobrar, e se faltar, né? Então, assim, olha, pode faltar, pode sobrar, né? Você quer congelar? Quer. Você sabe que você vai ter que optar depois
né, do congelamento, se você tiver já seus filhos, você vai ter que optar o que fazer, você tem clareza disso? Então, assim, essa troca, esse acolhimento é de extrema importância para a vida, né, da pessoa que tem o embrião congelado e também da clínica, porque essa discussão talvez evitaria, né, situações problemáticas futuras, né, para o próprio centro, porque mesmo que o casal deixe esse embrião por 3 anos, né, congelado, são 3 anos que a clínica vai ter que arcar com esse custo, né, porque até então ela não pode descartar, certo? Bom, então, voltando, a recepção de embriões, ela se dá a partir do binômio doação-recepção de embriões e nisso os aspectos genéticos, gestacionais e sociais estão dissociados, acarretando preocupações sobre as questões que nem sempre são discutidas. Quais são essas questões? São as questões éticas, socioculturais e psicológicas, e assim podendo se transformar em fantasmas. Quando algo não é discutido, ele vira um fantasma. Por que os casais se mudam e não deixam endereço? Por que quando 50 pessoas são recrutadas para responder uma pesquisa de qual é o destino que eles pretendem dar aos seus embriões, 50% desses casais não respondem ao telefonema, né? Porque eles não querem falar. Então, assim, é aquele velho ditado, finge que não faz, que eu finjo que não vejo. Finge que não existe, que não existe. Só que, na verdade, existe e em algum momento vem à tona. Então, somos, de alguma forma, adeptas ao que chamamos de psicoeducação. Psicoeducação é uma técnica, né, que nos permite discutir com o paciente, e não é só o psicólogo que pode fazer isso, mas é a equipe multiprofissional, multidisciplinar, na qual o psicólogo está inserido, na qual o psicólogo faz parte das questões, das discussões, e também atende aos casais, né, e aí eu vou chegar também a esse ponto. Bom, voltando, então, a psicoeducação, ela nos permite discutir as partes envolvidas, né, e com isso a gente diminui o número de embriões abandonados, né, e aumentamos o interesse pela adoção dos mesmos, né, então, assim, não é só quando a paciente ou ela não responde em nada, o médico chega e fala assim, você pode também adotar um embrião, né? Não é tão fácil assim, porque vai reeditando a condição da incapacidade. Então, assim, primeiro ela não foi capaz de ter um filho como qualquer outra pessoa, porque ela esquece dos números, né? E porque também ninguém conta, olha, eu tive que fazer 6 vezes, né, a estimulação, para daí conseguir não sei quantos embriões, fiz tantas vezes e não deu certo. Não, ninguém, todo mundo aparece, olha, o meu filho foi da primeira vez, né? Então, assim, agora, né, Viviane Araújo aparece na televisão e fala assim, fiz adoção de embrião, né? Mulher de coragem, né? Por quê? Porque existe também um preconceito, muitas vezes, infelizmente, dentro da nossa sociedade, que se diz sem preconceitos, mas é uma das mais preconceituosas que eu já ouvi falar. Bom, e então existe um aumento, né, no interesse da adoção de embriões. Bom, então, assim, é fundamental que ocorra um diálogo franco sobre a melhor forma de tratamento, levando-se em conta os valores e crenças do paciente. Eu queria trazer 3, 4 casos rapidinho, vou falar uma frase sobre cada um deles, em que eu atendi as pessoas antes de fazerem a adoção do embrião. O primeiro deles foi de uma mulher solteira e que ela transferiria no dia seguinte o embrião. E só que ela compareceu à clínica e disse, eu acho que esse embrião que vocês me sugeriram não serve para mim. Então, assim, ela estava pronta para adotar um embrião? Não. Ela estava adotando o embrião, ela estava aceitando a condição de fazer a adoção do embrião, no momento em que ela via que a sua progenitora estava doente e dizia a ela, você precisa ter um filho, você precisa ter alguém que cuide de você
no seu futuro, como eu tenho você que cuida de mim agora. Então, essa moça resolveu que ela ia fazer essa adoção de embrião, porque ela não tinha um parceiro, tinha acabado de acabar a relação, e já estava com uma idade, de alguma forma, avançada, e estava com umas respostas ruins em termos de estímulo à ovulação. Ela ficou em processo psicoterapêutico e, no futuro, ela fez a adoção e hoje ela tem uma família e a mãe dela continua viva, apesar de todos os 2 anos aí de pandemia, isso até foi antes, mas enfim. A outra pessoa foi uma mulher um pouquinho mais velha, né, que tem um companheiro e que gostaria muito de ter um filho. Ela precisaria usar células masculinas, né, a priori. Ela faz a estimulação ovariana, ela acredita piamente que vai ter bons resultados, e aí o que acontece é que ela tem bons resultados, mas ela, diante da transferência, ela não consegue transferir os embriões. Consegue transferir, não, ela transfere, mas ela não consegue o resultado positivo. Uma vez ela conseguiu, mas ela teve um aborto espontâneo, só que, de alguma maneira, quando foi feito o exame, parecia que estava tudo resolvido, não tinha mais nenhuma sequela, e depois foi-se ver, em um exame mais aprofundado, que ela tinha algumas massas que provavelmente seriam referentes ao aborto, né, que havia acontecido. E trabalhando no processo psicoterapêutico, né, nós chegamos à conclusão que esse aborto retido, né, não era desse embrião que foi transferido a partir da reprodução assistida, mas era um aborto que não foi chorado, que ela fez, né, quando ainda uma jovem adulta, e que decidiu racionalmente que a melhor coisa a fazer seria não engravidar naquele momento, mesmo porque a gestação havia acontecido num encontro casual, e com quem ela não tinha a mínima intenção de manter uma relação, e também não tinha condição de ter um filho sozinha, né? Então, depois de elaborar o luto dessa criança, né, ela está recebendo aí um embrião, 2 embriões congelados, doados. Ela fez a transferência de 2 embriões do mesmo casal, ela não engravidou, né? E agora ela está muito mais segura e dizendo: hoje a minha casa está limpa, hoje eu posso receber, né? Então, estamos todos esperando um resultado positivo, né? Temos também uma pessoa que gostaria muito de ter uma família numerosa, já tinha filhos, já tinha tido uma filha solteira, né, usando o banco de sêmen, mas queria uma família maior. E ficou muito surpresa quando, diante da estimulação, ela não tinha mais nenhuma reserva ovariana, não conseguiu nenhum óvulo, e ela optou, então, por fazer o uso do banco de embriões, né, e tem, então, uma família mais numerosa, né, então, assim, uma família como toda outra, né, dizer que é uma família extremamente feliz é mentira, porque extremamente feliz não existe, né. Então, o que é importante, né, levar em conta, nesses 3 casos, as pessoas trabalharam as suas emoções, trabalharam as emoções relacionadas, né, a esse processo, trabalharam os vínculos que teriam com essa criança, trabalharam o lugar que essa criança teria na família, né, participaram a família maior, né, os pais, quem ainda tinha pais, aos parentes, né, porque caso acontecesse alguma coisa com cada uma delas, essas crianças não poderiam ser órfãs, né, elas teriam que ser e estar inseridas numa família. Então, elas garantiram que isso aconteceria, né. Então, formar uma família não é um processo tão simples assim, né, como muita gente pensa. E, obviamente, que para isso, elas viveram processos de elaboração de luto, né, luto de não ver, né, a própria genética
impressa, né, no seu filho. Mas a gente tem aí a epigenética, né, que nos mostra que algumas coisas se passam dentro do organismo da mulher e que permitem que essa criança gestada receba, né, informações de quem a gesta, né? E existem também as diferenças entre a recepção de embriões e de quem opta, né, pela recepção dupla de gametas, né? Então, assim, tem gente que prefere opta, né, por adotar, né, receber óvulos, receber espermatozoides e criar um novo embrião para não correr o risco de que essa criança que venha a nascer tenha irmãos por aí, né? Irmãos total e não parcial, porque parcial vai ter. Né? E para os doadores, se necessário, é importante que se trabalhe os eventuais conflitos por se desfazer de algo que foi tão desejado, né? Então, assim, se a gente consegue trabalhar que o desejo é de vida, né? Talvez essa doação fique mais tranquila, né? Então, em ambas as situações, doadores e receptores, para doadores e receptores, é imprescindível, é indispensável oferecer um espaço de escuta, de reflexão, no qual os temas acima possam ser trazidos e elaborados. E eu deixo aqui o espaço aberto para discussão e agradeço mais uma vez ao convite. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Nossa, muito interessante esse tema, né? Tanto o que a Fernanda trouxe, né? Trazendo à luz quais são as normas e como a gente precisa fazer tecnicamente, e a Rose falando sobre o que acontece na mente das pessoas, né? Dos participantes, dos protagonistas dessa história. E aí eu achei muito legal que a Rose falou de falar disso desde o início. Então, eu acho que realmente todos nós, profissionais envolvidos aos tratamentos, mesmo, porque tudo começa de um estímulo ovariano. Tudo começa daí. Então, no momento em que a gente vai estimular o ovário, a gente já sabe que pode ter... se for para congelar óvulo também, o que fazer com os óvulos que vão ficar lá, também é uma questão. E se forem ter embriões excedentes, o que fazer com eles e o significado deles para aquele casal ou para aquela mulher que está estimulando os seus ovários. Então, realmente, eu acho que é algo que a gente deixa de fazer muitas vezes pela correria do dia a dia e por imaginar que aquela pessoa com quem a gente está interfaceando saiba do que se trata. E muitas vezes, realmente, o que está passando na mente da pessoa, a gente não sabe. Então, acho que isso é algo que a gente precisa prestar atenção mesmo no nosso dia a dia, quando a gente está estimulando alguém. Muito bem. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Pode utilizar o chat também para estar perguntando. Rose, comentar uma coisa que você falou. Primeiro, uma coisa técnica em relação à clínica poder descartar. Na resolução até fala que pode, mas daí a clínica precisa pedir autorização judicial para fazer o descarte, ao invés do paciente. Então, é uma judicialização. Agora, a clínica, que tem lá os embriões abandonados, ela precisa fazer. Na prática, eu vou te falar que, pelo menos lá no Fertility, eles acabam não fazendo, eles acabam arcando com esse ônus de manter, pelo risco de depois esse casal aparecer, pelo risco de ter algum outro processo dizendo que o embrião foi descartado, mas que contato que vocês tentaram comigo, como foi esse contato, então eles acabam arcando com isso de manter. Rose, eu nunca vi, na minha experiência, casais que depois que receberam ou gameta ou embrião do lado, pelo menos eles não falam isso pra gente, mas talvez eles falem na terapia, tenham se arrependido, não estejam felizes com seus filhos, ou tenham questões ali de que olha para o filho e não reconhece como filho.
para a gente, pelo menos na minha experiência, eles parecem felizes e satisfeitos com o resultado e são famílias aparentemente felizes, independente se abriram isso para a família e para os filhos ou não. Mas na sua experiência, no seu consultório, você recebe pacientes que já tiveram positivo, que já estão, a criança já nasceu, e eles ainda têm questões a serem trabalhadas a respeito dessa aceitação? Já recebi, inclusive, pessoas que, apesar de terem optado por receberem e terem um resultado positivo de gestação, optaram pelo aborto, por não aceitar aquilo que mexia dentro deles, né? Essa gestação, de onde vinha, né? E também, mais recentemente, tenho atendido mais especificamente uma pessoa que fez o processo e que não reconhece as atitudes, né, de quem veio ao nascer, de quem está aí, porque essa pessoa hoje está na adolescência e, como qualquer outro adolescente, é adolescente, ou seja, apronta, né? Mas assim, como não? Na minha família nunca teve isso. E até outro dia eu disse para essa mãe, olha, na realidade você já faz tempo que você foi adolescente, né? Por isso que você esquece que você também, de alguma forma, teve a sua rebeldia. Então, assim, acho que existem outras questões a serem discutidas, né? Que é o fato de quais são as suas dúvidas. E aí veio, né? As minhas dúvidas são quais a origem desta pessoa, né? Por que que ela tem um comportamento tão diferente do meu? E, na realidade, esse comportamento se estabelece muito mais pela relação, né, social que se tem, pelo vínculo afetivo, né, do que por qualquer outro fator. A criatura em si faz de tudo para chamar atenção e ela só percebeu que ela só chama atenção quando ela faz algo muito ruim. Então, esse par, né, que adotou, né, tem muita dificuldade em lidar, porque é um pai extremamente desafetuoso. Então, tem todo um trabalho que vem, né, em decorrência disso. Porque, assim, quando é meu filho, quando vem de mim, eu não tenho em quem colocar a culpa. Aceita, né? Então, assim, quando vem, deve ser a genética, sabe, assim, deve ser... Para então, isso assim, tem sempre a realidade sogra. está falando do que não aceita, né? Para isso tem o quê, Dani? Tem sempre a sogra. Para culpar. Isso é coisa da tua família, tá parecendo a tua mãe. Essa garota tá igual a tua mãe. Eu entendi o que você falou, Rose. Eu acho que eu concordo com você que esse comportamento tem muito mais a ver com o entorno em que a criança foi criada, né? Diferente de quando os casais adotam, às vezes crianças já maiores que vieram de um lar onde sofreram maus tratos e que já carregam ali um comportamento, né? Então, às vezes mais agressivo, mais difícil. O casal que recebe o embrião, não sei dizer se teria ali algum fator genético, mas eu diria que a maior influência seria do entorno onde ele foi criado. E aí, pior, sabe, Fernanda? Porque, assim, você tem o filho que veio, tá ali, nasceu, aconteceu, teve a relação, pá. Então, assim, não tem em que colocar a culpa. Pode ser na sogra, como diz a Dani, né? Mas, assim, da sua família, aquele seu tio Pinel, pá, né? Ou então você que não sabe colocar limite, aquelas coisas. Aí você tem a criança que é adotada. Tanto faz, menor, maior, né? Existem pessoas que devolvem para os abrigos, né? Adota, fica um tempo, né? E não conseguem perceber que mal que estão fazendo em termos emocionais, em termos afetivos e sociais. Não quero mais. Olha, comprei essa mercadoria, vou devolver, tá? Porque eu não suporto. Agora, quem adota um embrião, gesta e pare, vai devolver para quem? Temos perguntas, né? Vitor, você fez uma pergunta sobre melhorar a capacidade do sêmen. A gente vai tratar um pouquinho de sêmen, qualidade de DNA espermático nos fóruns mais para frente. Aí você repete a pergunta, que a gente vai ter andrologista, o Ouro para estar respondendo certinho, tá bom? Para a gente não fugir do nosso tema de hoje. A Simone perguntou se no caso de uma doação de embrião... Muito obrigado, Joana. De nada, Vitor. No caso de uma doação de embrião
que vier a ser um bebê e tiver uma doença genética, esse casal que teve esse bebê, eles podem contactar a clínica para localizar quem foi o doador, para estar doando, quer seja medula, ou alguma coisa em questão de saúde envolvida? A resolução fala que pode sim você ter, não o casal é que vai ter o contato com o doador, mas pode ter pode abrir a identidade entre os médicos. Então, a equipe médica que está tratando a criança que nasceu ali da doação de embrião pode entrar em contato com o centro de reprodução assistida e conseguir o contato da família biológica, e se tiver alguma possibilidade de doar algum material, estabelecer entre eles. Mas não liberar a identidade direto para a família receptora. E em caso também, se for doença genética, mas eu acho que para doar embrião, eles foram biopsiados necessariamente ou não, para ver se tem algum problema? Não é obrigatório fazer a biópsia, tá? Os embriões não estão lá congelados. Se o casal receptor quiser testá-los geneticamente, é até viável, depois que esses embriões já estão autorizados, já foram doados. Mas não é obrigatório que eles tenham a análise genética. Aqui no Brasil, menos, mas em lugares, em outros países, por exemplo, quando a gente importa gametas, os doadores, eles são bastante testados geneticamente, né? Eles fazem aí uma bateria de testes genéticos. Então, às vezes, alguns casais preferem importar, porque eles vão ter mais dados, mais exames disponíveis de mutações genéticas, do que aceitar um embrião que eles não tenham conhecimento genético. Uma forma da gente dizer que seria ali um embrião de bom aspecto é aquele casal teve gestação, foi uma gestação sadia, teve um bebê saudável, olha, então já teve, a idade era boa, o casal não tem histórico genético, o casal sim deve ser feito, a gente faz pelo menos o cariótipo deles, para garantir que não tenha nenhuma alteração, né? Então, se o casal vai doar, o ideal é que ele tenha pelo menos o cariótipo, mas o embrião não obrigatoriamente vai estar biopsiado. Outra pergunta foi da Cristiane também, que ela gostaria de fazer. Deixa eu só... Pode falar. Para aproveitar o gancho, deixa eu perguntar uma coisa. Se, por exemplo, o Brasil importa um gameta de um país onde o anonimato não é obrigatório. No Brasil né? Aí aqui acaba não abrindo. Era isso que você ia perguntar? Nem deixei para nada. Eu estava pensando junto, tipo, entendi. Aqui acaba, mesmo, por exemplo, vou importar dos Estados Unidos, e lá, se você entrar no banco de sêmen, você vai ver que tem doadores com identidade aberta e identidade fechada. Mas os que vêm importados para cá são identidade fechada, porque aqui não é permitido. Entendi. Vai lá, Jô. A gente também tem aqui o comentário da Cristiane, né, que eu acho que sobre a nova resolução, que acabou, de certa forma, incentivando alguns casais a buscarem a doação de embriões, visto que é bem mais demorado o descarte através das autorizações judiciais e também evita o custo de manutenções anuais dos embriões em laboratório. Sim, na verdade, duas coisas eu acho que vão aumentar com essa questão da judicialização do descarte. Vai aumentar, provavelmente, a doação e vai aumentar o abandono, porque o casal não vai querer ter o trabalho e o gasto de ir atrás do advogado, e aí pode ser que ele simplesmente abandone ou pode ser que ele aceite doar. Vão acontecer a mais essas duas situações, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para a gente ver isso, porque foi uma decisão que só tem 1 ano, então a gente vai ver esses resultados um pouco mais para frente. Posso falar uma coisinha? Lógico. Claro. É que eu estou vendo aqui várias colegas minhas que trabalham há muito tempo na área, são todas psi, tem gente do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, de Goiânia, e que, assim, são especialistas, e acho que elas podem contribuir um pouquinho para essa nossa discussão. Então, vou levantar uma pergunta, doutora Rose, que foi de uma das nossas alunas. Um caso interessante.
que tem uma das nossas ex-alunas perguntou se no caso dessa criança que ela foi gestada com um embrião doado, haveria necessidade de contar para ela que ela foi um embriãozinho que foi doado, a mãe gestou, como isso poderia ser Tivesse assistido o abordado? último Jornal Clube, tivesse assistido o Oi? último Jornal... Se tivesse assistido o último Jornal Clube, né, Rose? A gente falou disso, Saberia. mas está no YouTube, é só acessar. Aliás, eu mandei Tá no para várias YouTube. pacientes minhas e adoraram, e diz que muitas mudaram a mentalidade e vão contar. Olha, o passado da gente nos constitui, né? Então, eu acredito que seja importante, né? E não há risco de o núcleo ser desfeito ou sofrer grandes questões negativas porque foi um embrião adotado, né? O mais importante é como, quando e assim, e o que levou a pessoa a ter essa atitude, né? A fazer esse tipo de escolha, né? Então, as relações mais francas, elas são mais sadias, em qualquer situação. Quanto menos tapete, melhor. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Agradecendo novamente a participação de todos, principalmente a doutora Fernanda, a doutora Rose, a doutora Carla, pela disponibilidade de agenda. A Dani também, que está diretamente da Itália aqui com a gente, enfrentando fuso horário diferente. E chegou uma última pergunta. Dani, se você quiser, você vem para cá e eu vou para a Itália, quer? Combinado, Rose. Então, tá bom. Se as receptoras sabem das características das doadoras e doadores, no caso, né, que seria embrião. Como isso como pode ser escolhido? Sim, então, quando os embriões, gametas ou embriões, ficam no banco da clínica congelados, a gente tem ali um registro, né, de características físicas que a gente passa para a receptora. A gente vai passar, normalmente, a idade, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, a tipagem sanguínea, o peso, a altura, não só a cor do cabelo, mas o tipo, é ondulado, é liso, é crespo, a pele é morena, é branca, a raça, né, que cada um se declara, e a ascendência também, sua família é de onde? São todos, até onde eu sei, são todos brasileiros. Não, eu tenho ascendência, eu tenho espanhóis, tenho portugueses. E aí outras coisas mais subjetivas, muitas vezes também estão nesse banco aí de informações. Por exemplo, qual é a sua profissão, qual é o seu grau de escolaridade, qual é o seu hobby. Os bancos internacionais, eles colocam qual é o signo, tudo. Se você quiser saber qual é o tamanho do sapato, sei lá, tem várias informações. Tem algum parente doido conhecido? Então, eles colocam muito mais informações, inclusive, às vezes eles têm um relato de um terapeuta que os avaliou e e descreve eles. Olha, é uma pessoa mais com a voz mais firme, uma pessoa mais doce, então descreve características subjetivas daquela pessoa, também você tem uma descrição falando sobre a aparência dela. Até religião também falam, né? Tem tudo. O Fernando, eu estava te ouvindo falar e pensei assim, né? Nossa, que legal, porque assim, a gente conhece tudinho a pessoa que a gente escolhe para ser o parceiro, o pai ou a mãe dos nossos filhos, né? Como se não fosse o dia a dia que nos fizesse conhecer. Mas tudo bem. E às vezes eles são muito seletivos, eles demoram tanto escolhendo, mas esse aqui não tem isso, esse aqui não tem aquilo. Se você encontrar uma pessoa com quem você vai se relacionar, ela nunca vai preencher todos os seus critérios, correto? Mas quando eles estão ali fazendo a seleção, a gente vê muito isso, como eles são rigorosos e querem que todos os itens que eles gostam sejam preenchidos. E é praticamente inviável, né? Verdade. Bota o crivo lá em cima, né?
Tipo, já que eu posso escolher, eu vou escolher o melhor que há, mas não há perfeição nesse mundo. E, Ou até mesmo para dificultar, né? Para adiar essa escolha, né, gente? Uma fuga, Quem sabe o milagre acontece e eu engravido pela obra do Divino Espírito Santo, né? Exato. Então, pessoal, mais alguma colocação, alguma dúvida? Então, pessoal, gostando. Obrigada, Vitor. E em breve o fórum vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as atualizações dos nossos vídeos. Então, vamos encerrar, né, Dani, agradecendo a presença de todos, pela disponibilidade de agenda da doutora Fernanda, da doutora Rosa, da doutora Carla, e já fazendo o convite para o nosso próximo Journal Club, que vai ser no dia 12, agora de julho, com o tema de preservação da fertilidade. Em meninas A gente e espera adolescentes vocês. da arte. O Dr. Wagner Bussato. Não percam. Eu que agradeço aí o convite e a gente se vê. Então, boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, Dani, bom pessoal. congresso. Obrigada, beijo. Obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau.